Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque vejo a necessidade de falar algo entre o povo de Deus. A Bíblia mostra que o povo de Deus sempre foi um povo guerreiro, guiado pelo Senhor, onde o Senhor os guiou, os levou a vitórias importantíssimas para que o seu nome fosse glorificado, exaltado, para que esse povo ficasse conhecido como o povo do Deus que abriu o Mar Vermelho e os fez passar. Esse sempre foi o povo de Deus, povo que estava ali disposto, a se levantar contra os seus muitos inimigos ao longo da história. Mas nos dias de hoje nós vemos um povo acovardado, um povo amedrontado, e que além de não fazer nada, ou quando faz muito pouco, criticam aqueles que buscam fazer. Quando nós falamos hoje sobre política, e nós nos posicionamos sobre política, nós vamos ver um povo que se diz evangélico, a nomenclatura evangélica, cristã, crente, vai dizer, não, o povo de Deus não deve se meter com política, não deve se envolver com política. Se você for para a porta de uma igreja, de um culto avivado, de um culto de ensino, e você perguntar ali aos crentes, entre aspas, que saírem dali, possivelmente, e provavelmente as suas falas se iniciarão dizendo, olha, eu acho que política não é um assunto que tem que ser falado na igreja, política não é o nosso assunto, nós somos de Deus, nós somos de Jesus, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é quem governa as nossas vidas, Eu já vejo a política até mesmo na representação do próprio reino de Deus. Jesus revela a sua vontade, o que ele tem para nós através de um reino onde ele tem um rei, e um rei onde nós somos os seus súditos, os seus servos, Então, nós já vemos aí, nós vemos aí uma monarquia teocrática, da parte do Senhor. Então, mas a maioria vai dizer eu acho, e quando diz eu acho, já está dando um certificado, já está dando um atestado de eu não li a Bíblia, de eu não conheço a palavra de Deus, Muitos falam que são do Senhor, que são de Deus, que acreditam em Deus, mas não conhecem a sua vontade, não conhecem o que Ele escreveu. Sem conhecer a sua palavra, não tem como servi-lo, não tem como segui-lo, não tem como receber as suas benesses. Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver que a política sempre esteve e está presente na palavra de Deus. Nós vamos ver, primeiramente, que há um príncipe neste mundo, há um que governa este mundo. O mundo jaz no maligno, o governante deste mundo é Satanás. É claro que sob a permissão do Senhor, o Senhor não deixa de ser soberano, por isso. É claro que aquele que também entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo já não vive mais sobre o domínio de Satanás, do mal, mas está sobre o governo, sobre a soberania de Jesus Cristo, que é o Senhor. Mas quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós conseguimos ver no livro de Gênesis, no capítulo de número 39, no capítulo de número 41, nós vamos ver um personagem bíblico chamado José. Nós vamos ver o personagem chamado José, o filho de Jacó, que padeceu em sofrimento em meio aos seus irmãos, padeceu em sofrimento pelo deserto, foi aprisionado, foi tirado da prisão e colocado como um assessor na casa de Potifar para governar aquela casa para o seu senhor. Mais tarde ele foi colocado como alguém para liderar, para governar dentro da prisão onde ele estava encarcerado. Quando nós vamos mais adiante no capítulo número 41 de Gênesis, nós vamos ver Faraó entregando um anel, colocando um anel no dedo de José e nomeando ele ali governador sobre todo o Egito, estando apenas abaixo do próprio Faraó. Ora, quando nós estudamos na história, nós vamos ver que nem existia esse cargo de governador no Egito. Esse cargo foi criado para que o homem de Deus estivesse lá. E nós sabemos que em toda a história de José, José jamais se corrompeu. Nós vemos ali que ainda não havia uma revelação de Jesus naquele tempo, mas ele se comportou como verdadeiro cristão, sendo o governador do Egito, trabalhando ali, negociando. Podemos dizer que ele ocupou também ali o cargo de ministro da fazenda, cuidando dos negócios do Egito, comprando e vendendo, fazendo os melhores negócios ali, o ministro da agricultura,
né, das relações exteriores, né, nós vemos isso na figura de José. Quando nós vamos para o livro de Neemias, né, Neemias, a partir do capítulo número 1, nós vamos ver ele trabalhando ali sobre a restauração dos muros, né, de Jerusalém ali, né, dos portões, e nós vamos ver, enfim, depois de toda essa reconstrução, né, nós vamos ver lá no capítulo de número 5, no verso número 14, nós vamos ver ele sendo nomeado governador, né, da Judéia, o governador de Judá, né, e permanecendo assim por muitos anos governando, né, aquela nação. Quando nós vamos para o livro de Daniel, nós vamos ver o personagem Daniel, e não apenas ele, mas também os seus amigos, né? Ananias, Misael e Azarias, também conhecido como Mesaque, Sadraque e Abednego. Nós vamos ver eles sendo colocados em postos, em posições, né, estratégicas, posições políticas, né, dentro da Babilônia. Os amigos de Daniel sendo colocados como conselheiros, né, como sábios conselheiros, assessores políticos ali para assistir diretamente ao rei, né? Nós vamos ver o personagem Daniel, desde o capítulo número 2, sendo colocado como governador de várias províncias da Babilônia. E, enfim, no capítulo de número 6, nós vamos ver ele sendo colocado como principal dos governadores de 120 províncias, né, na Babilônia. E por isso se levantaram contra ele, né? Não se levantaram contra qualquer um outro dos 120, mas se levantaram contra aquele que era o homem de Deus, né? Não se levantaram contra qualquer um que se dobrou diante, né, da estátua de Nabucodonosor, mas se levantaram contra os três, né, os três amigos de Daniel, né, homens de Deus que criam no Senhor. O levante é sempre contra os homens de Deus. Nós vemos pessoas que se dizem do reino, que se dizem cristãs, se amedrontando, né, diante de um chamado do Senhor, né? Por quê? Porque é um chamado do Senhor. A Bíblia é clara em dizer que quando o justo governa, e o justo é aquele que é justificado por Jesus, quando ele governa, a nação se alegra. Mas quando o governante é ímpio, então o povo perece, né? E os homens de Deus que têm sido chamados hoje, muitos têm se acovardado. Mas quando eles veem algum outro homem de Deus realmente tomando posse, né, do chamado, acreditando, tendo coragem e se levantando para fazer, o que se faz? Se ajunta a todos os demais que se levantam contra e se levantam contra também, né? Irmãos se colocando, né, contra, irmãos se colocando contra irmãos. Você acha que é isso que o Senhor espera de nós? Né? Nós vemos no Novo Testamento, nós vamos ver Romanos capítulo número 13, né, o Senhor dizendo que nós devemos estar submissos a todas as autoridades, aos principados e potestades, né, deste mundo, porque não há autoridade que não tenha sido colocada por Deus. Quando nós vamos para 1 Pedro, capítulo número 2, verso de número 13 a 17, 13 a 20, alguma coisa assim, você vai ver Pedro também falando que nós estejamos em todo o tempo submissos a todas as autoridades humanas, porque na autoridade humana que não tenha sido colocada por Deus, estejamos submissos ao rei, estejamos submissos às autoridades superiores, né? E a todos os demais que são superiores, chamados para isso, entende? Nós devemos estar, é a vontade de Deus. Agora, eu tenho um conselho para quem não tem coragem, não quer fazer, né? Não diga que o Senhor não aprova, não diga que o Senhor não quer. Não diga. Quando você não conhece a palavra de Deus, quando você não tem conhecimento disso aqui, porque o que interessa é isso aqui, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que qualquer um vai dizer, mas é o que a Bíblia diz. Quando você não tem conhecimento disso aqui, eu vou te dar um conselho que está em Provérbios, no capítulo número 17, verso número 28. Fique calado, fique quieto, tá? Não diga nada, porque até o tolo, quando fica quieto, se passa por sábio e inteligente. É melhor você não errar através do teu silêncio do que abrir a tua boca e dizer, eu acho que Deus não aprova, quando Deus mesmo diz que o justo é quem precisa governar para que o povo seja abençoado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, a Bíblia nos mostra. E como o Senhor será conhecido se não há um homem de Deus para exaltá-lo lá? Amém? Fica com essa palavra, fica com esse estudo, né, bíblico para você, dê as referências, né, leia aí, né, ore e leia, para que você tenha
as tuas conclusões através do Espírito Santo, e não através de achismo, não ligado à politicagem, né, não levado por ideologias, né, dessa parte X ou daquela parte Y, né? Todavia, mesmo envolvidos em política, né, nós estamos sendo guiados e levados pelo Senhor. Não faremos nada, né, que não seja dado pelo Senhor. Assim como Jesus diz, tudo que eu faço, né, eu recebo do meu Pai. O filho não faz nada sem receber do Pai. O homem de Deus também, mesmo que seja colocado lá, só fará aquilo que o Senhor lhe der a fazer. Amém? Tenha um ótimo dia. Fica com Deus.